Então, a senhora já começa também a nos falar um pouco a respeito, né, de uma área que nós vemos que está passando por uma grande dificuldade, várias pessoas passando por muita dificuldade, né, que se trata sobre casamento, sobre viver a dois, né? Pois bem, no caso a senhora, né, eu vejo aqui também que a senhora fez vários cursos de capacitação, né, Casados para Sempre. Vejo aqui 5 linguagens de amor, casamento edificado, né? E aí, qual que seria a dica que a senhora dá para esse pessoal de hoje em dia, que fica aí 1 ano casado, 2 anos casado, já casa e não deu certo, a gente não combinou, e como, por exemplo, um amigo que eu tenho, um amigo pessoal que ficou casado uma semana, ficou casado uma semana e já saiu cada um para o canto e já até arrumou outra pessoa. A senhora tem alguma dica especial diante dessa capacitação que a senhora tem para poder estar instruindo esse pessoal que está em casa, que quem sabe esteja até passando nesse momento um momento difícil aí no seu amor? Primeiro é entender o que é casamento. Casamento, de uma forma simples, né? Assim, para todo mundo nos entender, é a união de 2 pessoas. Nessa união de 2 pessoas, eu vou estar unindo 2 histórias que são diferentes. Eu vou estar unindo 2 criações, 2 famílias que são diferentes. Então, o choque, ele vai vir. Porque eu não sou igual o outro que tá comigo, né? Eu não sou igual ao meu marido, por exemplo. Então, assim, se eu não entender que casamento é a minha união com a outra pessoa que é muito diferente de mim, né? Em tudo, às vezes no gosto, na música, na comida, em tudo, gente. Na criação, principalmente, eu vou ter problemas. E aí, o que eu preciso? Me preparar. O fato de ter feito o curso de noivos antes do casamento, ele me preparou para todos os futuros problemas que a gente poderia ter. Então, quando aquelas questões chegaram, eu vi isso lá no curso de noivos. E qual que era a solução para isso aqui lá? É conversar, é a comunicação, é eu dizer o que eu tenho dificuldade, o que eu tenho facilidade, é eu ouvir. Porque às vezes não, a mulher ela fala muito, né? Nós falamos muito mais palavras do que os homens no decorrer de um dia. Sim. Então, assim, pra gente é muito fácil falar e pro homem é muito difícil escutar. Da mesma forma que às vezes pra gente também vai ser muito difícil ouvir. Sensacional. E a senhora falando sobre isso, a gente vê muitos casais aí estão enfrentando, né, os seus problemas e tudo. E pode-se dizer que a grande maioria não fez nenhum curso de noivos e tal. Então, para o pessoal que está aí agora, está noivo, está namorando, pensando em casar, seria uma boa procurar, então, um curso de noivo, né, em sua igreja. E se caso não tiver na igreja, procurar até mesmo em outro ministério que possa estar fornecendo, né, um curso como esse, porque dá para ver realmente que tem que ter uma preparação, que as pessoas só juntam, né? Vamos juntar a mala, vamos alugar a casa, aquela coisa toda, vamos comprar, mas eles não pensam mesmo ali naquele convívio, né? Sim, não pensa. E o dia a dia, ele vai trazer vários problemas que às vezes a gente não está preparado, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa... eu prefiro falar de mim, que eu acho mais fácil falar de mim. Eu tive uma criação onde meus pais eram separados e o meu pai, ele cuidava muito, ele cercava muito a gente de cuidado, de carinho, não podia ir na padaria sozinha. Lembrando que eu tenho 50 anos, tá, gente? Então, assim, não podia ir na padaria sozinha, o irmão tinha que ir junto. E aí, quando eu caso com o Edson, né? E o Edson foi criado solto, livre, junto com os primos, né? Então, assim, e eu fui criada presa. O Edson foi criado solto e eu fui criada presa. Por muito tempo, isso não trouxe nenhum prejuízo para o nosso casamento. Mas quando os filhos chegaram, a gente precisava entrar em um acordo sobre a educação desses filhos. E às vezes tinha situação que para mim não pode ir. Para ele pode, deixa esse menino ir. E para mim não podia. A criança não tinha nada a ver com a situação. Mas a gente às vezes ficava ali com triste com o outro, porque um queria uma coisa e o outro queria outra. Sim. Né? E aí, quando a gente remetia de novo ao curso de noivos, por exemplo, ou ao curso de casados, que quando os meninos vieram, a gente já tinha feito Casados para Sempre. Então, assim, a gente lembrava, comunicação.
Vamos chegar num consenso. O que pode ser feito? Por que para você, meu marido falava assim, amor, por que para você não pode ir? Aí eu falava o porquê, os meus temores, ainda apontava a conta de água, a conta de luz atrás, gente, mostrava, olha lá, tem um tanto de gente sumida, depois meu filho vai sumir. Não, amor, não é assim, não é desse jeito. E aí a gente chegava num consenso do que podia e do que não podia. Mas se a gente não lembrasse dos cursos que a gente tinha feito para parar, para conversar, para ouvir, para abrir o coração, a briga estava formada.